Olá, tudo bem? Eu sou Andréa Elisa Cardoso, professora de História, e vou falar sobre a moda no Brasil Império. O Brasil Império é uma fase da nossa história que começa com a independência em 1822 e vai até a proclamação da República em 1889, abarcando então uma boa parte do século XIX. Século esse de grandes transformações na história da humanidade. A Revolução Industrial está se espalhando pela Europa, Estados Unidos, Japão, trazendo transformações não só no modo de produção, mas também tendo consequências nas áreas de comunicação, com a invenção do telégrafo, e também nos meios de transporte, com o surgimento do trem e dos navios a vapor. Essas transformações estão em conjunto com as guerras napoleônicas ocorridas no início do século XIX, obrigando então a família real portuguesa a transferir toda a corte para o Brasil em 1808. E o Brasil vai sofrer as consequências dessas transformações todas. A chegada da família real ao Brasil e de toda a corte, com cerca de 15 mil pessoas, vão trazer agora os ares europeus aos brasileiros, que estão ávidos por conhecer e copiar esse modelo. Temos que lembrar que nesse período a ideia de civilidade estava ligada à Europa. Tudo que vinha da Europa era sinônimo de civilizado. O que fosse diferente era considerado selvagem e deveria ser deixado de lado. Então, as roupas, modos, costumes dos europeus agora presentes aqui no Brasil vão fomentar o desejo dos brasileiros de se equipararem aos europeus. E um fato que vai contribuir para isso é a abertura dos portos às nações amigas, fazendo agora com que o Brasil realizasse comércio diretamente com os países europeus, notadamente a Inglaterra, onde vamos ter a chegada, então, de tecidos, calçados, acessórios como bengalas, chapéus, lenços, leques, cosméticos, perfumes, trazendo agora um estilo de vida bastante consumista aos brasileiros. Que brasileiros são esses? Naturalmente os brasileiros da elite, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, que agora querem se vestir como os europeus. E que modo era esse dos europeus se vestirem? Temos uma época marcada por uma divisão. Os homens se vestem ao modelo inglês, aquela alfaiataria de tecidos que agora, tecnologicamente, estão muito mais interessantes por causa da Revolução Industrial. Já as mulheres adotam a moda das francesas, especialmente após a consolidação do absolutismo no século XVII, a partir do reinado de Luís XIV, Palácio de Versalhes, vestidos bastante exagerados, muita renda, muito babado, tafetá, brocados, adamascados, e que vão fazer a alegria das mulheres da época. Temos que considerar também que, além dos produtos para o vestir, também vão chegar as revistas com desenhos da moda europeia, com moldes para que as brasileiras pudessem agora começar a copiar de uma maneira bastante fiel esse modismo. Que moda era essa? O começo do século é marcado pelos vestidos ao estilo império da imperatriz Josefina, esposa de Napoleão Bonaparte. Vestidos cuja cintura é mais alta, logo abaixo do busto, um certo decote, manguinhas bufantes e às vezes alguma manga com tecido fino como a musselina. Só que logo que a chegada da família real ao Brasil acontece, nós vamos ver aos poucos uma mudança nesse modelo de vestido. Os vestidos aos poucos vão se tornando acinturados, com a presença dos espartilhos para transformar a cintura das mulheres o mais fino possível. Além disso, saias bastante volumosas, sustentadas pelas crinolinas, que são armações feitas de um metal para que essas saias ocupassem bastante volume. Mangas também bastante volumosas, fazendo então com que a silhueta feminina agora fosse marcada por uma cintura bastante fina. Já os cabelos são compridos, sempre presos, ou às vezes a parte da frente solta, formando cachinhos. Além disso, os calçados são marcados pelas botinhas e sapatos forrados de cetim ou outros tecidos finos para as ocasiões especiais, como as festas
e os banquetes. E o resto da população? A população das camadas mais baixas e os escravizados vão se vestir com roupas feitas em tecidos de algodão produzidos aqui mesmo no Brasil. Vamos lembrar que esse período ainda é marcado por uma economia basicamente de agricultura de exportação, e a Revolução Industrial não chega ao nosso país. Muitos se perguntam como é possível se espelhar na moda europeia sendo o nosso clima tão diferente. É a ideia da civilidade. Se o europeu faz, nós vamos fazer aqui também, com algumas adaptações, naturalmente. As mulheres vão usar vestidos talvez um pouco mais degotados, mostrando as saboneteiras e os ombros nas ocasiões de festividades em ambientes mais fechados, tecidos mais claros e a utilização das sombrinhas para sair à rua. E a família real, onde é que fica nisso tudo? Bom, a família real portuguesa ela era mais simples do que as demais cortes europeias da época. Inclusive, à época da chegada da família real, Portugal era governada pelo príncipe regente Dom João VI, um homem, de acordo com os relatos da época, que se vestia de um modo simples demais para um monarca, até mesmo desleixado. Já o filho dele, Pedro, que vai ser o nosso primeiro imperador Dom Pedro I, também não era muito conhecido pela sua elegância. Dom Pedro II, por sua vez, já se veste de uma maneira mais austera, como os homens da sua época. Calça e casaca preta, colete, camisas brancas com colarinho alto engomado, utilizando gravatas e lenços de seda, chapéu e bengala. A esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina, de origem italiana, também tinha um modelo mais austero de se vestir. Ela manteve uma tradição europeia de tecidos mais escuros, os decotes altos, golinhas com rendas e babados, mas também sem muita ostentação. E no final do período imperial, já começamos a observar uma mudança nas saias das mulheres. As saias perdem o volume na frente e nas laterais, ficando com o volume apenas atrás, usando as chamadas anquinhas para agregar esse volume na parte de trás das saias. E quem é que fazia essas roupas? No Brasil, era costume as mulheres das famílias fazerem as roupas para toda a sua família. Quem tivesse mais condições poderia contratar os serviços de um alfaiate para as roupas masculinas ou para as modistas, no caso das roupas femininas. E aqueles que eram muito ricos mesmos, esses mandavam trazer muitas vezes as roupas prontas lá da Europa. Inclusive, com a abertura dos portos, além de todos os produtos inerentes à confecção dessas roupas, vieram também cabeleireiros, alfaiates, modistas, para fazer a alegria das mulheres ricas da corte. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!